Tô no ar. Oiê, pessoal! Aqui sou a Raquel Marques, co-deputada no mandato coletivo aqui da bancada ativista. Para quem não conhece ainda o mandato coletivo, visita nossa página. É uma inovação política aí que a gente está hackeando o sistema. Eu sou sanitarista, sou também presidente da Associação Artemis e por esse motivo essa live sai por 3 lugares. Sai pela página da Artemis, pela página da bancada e pela minha página aqui no Facebook. Desde o começo da pandemia, a gente tem feito conversas todos os dias para falar sobre a doença, a Covid-19 especificamente, e também sobre os impactos dessa doença na vida, no cotidiano da gente, porque ela trouxe à luz muitas questões importantes e que têm se tornado ainda mais complexas com a presença dessa pandemia. E hoje a gente vai falar sobre mobilidade urbana e pandemia. Mobilidade urbana aqui nas grandes cidades, especialmente numa cidade como São Paulo, uma megalópole, é um fator crítico para se discutir a pandemia, porque, para quem nunca passou por aqui, é um lugar onde tem, sei lá, 6 pessoas por metro quadrado no horário de pico ou mais. É muito apertado, é muita aglomeração, é uma loucura o transporte coletivo aqui em São Paulo. E mesmo que não tão concentrado, o transporte coletivo, no geral, mesmo nas cidades onde ele é mais humano, é sim um problema porque existe um certo nível de aglomeração. Sempre tem, né? Aquele ônibus, no horário mais apertado, pessoal de pé, um aqui de pé e outro embaixo, né? As gotículas caindo e assim por diante. Mobilidade urbana não vive só de transporte público, né? Vive também de transporte a pé, bicicleta, vive de carro, transporte motorizado, mais terceirizado, como táxis e Uber e outros transportes desse tipo. E tudo isso é afetado com a pandemia. Alguns ganham mais espaço, outros menos, uns são mais preocupantes porque trazem mais transmissão de doenças, as pessoas acabam preferindo outros, né? Algumas pessoas preferem andar de bicicleta e a pé, fazer o seu trajeto, para evitar pegar transporte coletivo e correr o risco de se contaminar. Outros moram longe ou vão percorrer grandes distâncias e isso não é nem um pouco possível. Como lidar tudo isso? Já era um problema muito antigo, não tem nada de novo nisso tudo, mas nesse momento as más condições da mobilidade urbana se tornam ainda mais críticas. Bom, quais são as notícias a esse respeito aí nos últimos dias, né? Vocês viram que o nosso governador João Dória ele permitiu a abertura de escritórios e de comércios. Com isso, aumentou muito o número de pessoas nas ruas. Então, com a flexibilização da quarentena, 1 milhão de pessoas voltaram a usar o transporte público em São Paulo, tá? Na região metropolitana, chegou a 3 milhões de pessoas que voltaram a usar o transporte público. Os transportes continuam cheios, o prefeito determinou que só circulem veículos com passageiros sentados, a frota foi aumentada, mas muita gente ainda relata, né, que os ônibus estão circulando com pessoas em pé, o que é mais aglomeração, como eu disse, né, as gotículas vindo. Tentou-se fazer um rodízio na cidade para tentar segurar as pessoas em casa, em que os carros ficariam, né, dia sim, dia não. Isso já foi extinto, ficou muito pouco tempo esse rodízio vigindo. Houve críticas de que levaria mais gente a usar o transporte coletivo, mas o fato é que não segurou as pessoas em casa. Está bem difícil segurar as pessoas em casa em meio a essa pandemia, nesse debate do que é essencial, do que não é essencial, enfim. E para tentar minimizar os horários de pico, as jornadas de trabalho nessa reabertura foram restritas a 4 horas por dia. E no caso do comércio e dos shoppings, o comércio tem que abrir das 11 às 3 da tarde, e os shoppings ou das 6 da manhã às 10 da manhã, não fico imaginando a possibilidade de um shopping abrir das 6 às 10 da manhã, ou das 4 às 8 da noite. Tudo isso numa tentativa de distribuir a população no transporte público durante todo o dia, evitando ao máximo aqueles picos absurdos que nós conhecíamos. E para conversar sobre isso, nós estamos aqui hoje com a Mitch, minha amiga Mitch.
Nesse dia 12 de junho, que é o dia do namorado, mas eu não quero falar dia dos namorados. Não estou contente com esse dia dos namorados. E também dia da luta mundial, né? As mães, muitas mulheres indo trabalhar, porque o comércio reabriu, o escritório reabriu, as escolas estão fechando, e muitas crianças, como acontece há muito tempo, mas é alguma coisa que tem que ser desnaturalizada e tem que acabar, acabam ficando em casa, cuidando da casa, cozinhando e cuidando dos irmãos mais novos. Isso também é trabalho infantil, né? Nós precisamos garantir que as crianças tenham condições adequadas de cuidado, de proteção, para que elas não se machuquem, não morram, e isso passa por uma discussão profunda da sociedade, né? Do papel do cuidado, da mãe, a organização das escolas. Então você está falando que as escolas têm que voltar no meio da pandemia? Não é isso, mas ao mesmo tempo as crianças não podem ficar ao léu, ao relento, né? Se autocuidando ou perdendo a sua infância cuidando da casa dos seus irmãos. E é nesse dia, voltando ao que eu estava dizendo, nesse dia 12 que a gente vai conversar com a Mitty, que é uma ativista de mobilidade urbana. E ela vai contar mais para a gente quem ela é, a trajetória dela, e vai trocar uma ideia com a gente sobre tudo isso aí. Oi, Mitty! Tudo bem? Eu não estou te ouvindo, querida. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar participando nessa live, né, e falar um pouco sobre o ativismo, sobre mobilidade urbana, e assim a gente vai ter que falar um pouco sobre a pandemia, né. Para quem não me conhece, o meu nome é Mitty Rohrer, eu tenho formação em administração de empresa, trabalhei no setor privado por algum tempo, vai levando a outra. E assim, o pontapé de eu entrar no ativismo, eu venho do movimento de agricultura urbana, né, que é plantar comida, fazer horta e fazer aqui no espaço público. E na agricultura orgânica, né, que também é ligado à permacultura, que a Cláudia comentou na live de quarta-feira, tem algumas coisas que são muito importantes, que é cuidar das pessoas, cuidar da terra e compartilhar os excedentes, né? O excedente pode ser comida, pode ser conhecimento, pode ser cursos e pode ser afeto, né? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa também na nossa cidade, né? E eu acredito muito, Marta, isso eu aprendi com a Cláudia, no ativismo, assim, que mais do que fazer aquelas coisas lindas com as pessoas, né, e sempre junto com as pessoas para a nossa cidade, né. E então veio da agricultura urbana, mas assim o ativismo na mobilidade ativa e na mobilidade urbana, acho que teve dois momentos na minha vida. O primeiro foi quando eu tive um problema de saúde, eu tive que parar de dirigir meu carro, eu já tinha voltado de Porto Alegre, estava morando em São Paulo, e eu tive que, sem carro, eu tive que mudar a forma que eu me locomovesse na cidade, né? Foi quando eu descobri que tinha jeitos muito mais rápidos, muito mais econômicos, e que durante o percurso eu poderia fazer outras coisas do que ficar só dentro do carro, né? Então, esse foi uma primeira visão, né, de andar pela cidade, né? Uma outra momento foi também, eu estava voltando de uma viagem, eu estava voltando do Japão, eu sou japonesa, né? E voltando de Tóquio, assim, Tóquio são 37 milhões de pessoas, né? A grande Tóquio mesmo são 12 milhões, mas a grande Tóquio são 37 milhões, né? Assim, é uma metrópole pujante, assim, tipo, muito mais que São Paulo. E teve várias coisas que eu já começava a reparar por causa do ativismo, né? O ar era limpo, né? O ar é limpo. É uma cidade extremamente silenciosa. Os edifícios, tem muito edifício de uso misto, né? Então, assim, até tantos andares é o comercial, depois para cima começa os andares residenciais no mesmo prédio, né? O trânsito é calmo, só 10% das pessoas se locomovem no dia a dia de carro, o resto é todo mundo a pé e transporte público. Você conseguia ver a previsibilidade, né? E tem uma coisa também super interessante, o bilhete único de lá, você usa e vale no país inteiro, né? Não é só aqui dentro da cidade. Então, já vinha com toda essa bagagem, né? E foi quando eu encontrei alguma turma da mobilidade, fui encontrando alguns coletivos, né?
E daí eu estive no Conselho de Mobilidade e Transportes até 2019, né? Eu estava na cadeira da Sociedade Civil da Zona Oeste, defendendo o multimodal, né? Que nem você comentou, as pessoas têm que ter a opção de ir a pé, de bicicleta, de carro, com aplicativo. E precisa fazer todo o trajeto igual todos os dias. Você tem que ter várias opções, né? Então você tem que dar para a população segurança, né? E dignidade para fazer a mobilidade. E hoje em dia eu me integro a duas ONGs que eu acho super importante, que eu acho que fez toda a minha educação nesse ativismo. A primeira é a Corrida Amiga, que é um instituto que tem todo um foco no transporte a pé, né? Então, que a gente faz atividades na prática, a gente sai com criança, com jovens, com as criancinhas da CEI e MEI, das escolas públicas, também com jovens do coletivo Terra, que é deficiência visual. A gente também faz saída com jovens do Instituto Jô Clemente, que é tanto da PAI, que eu acho que tem bastante recurso público que vai para esse Instituto Jô Clemente, e que a gente vai caminhando a pé, né? A gente vai a pé, vai de ônibus, vai com metrô, com toda essa diversidade, né? Então, essa é a Corrida Amiga. Eu convido todo mundo a olhar a página da Corrida Amiga. E a segunda organização que eu faço parte chama a Cidade a Pé, e esse tem foco em incidência em políticas públicas aqui no município de São Paulo. Então, agora, na época da pandemia, teve muitas discussões, construção, e sempre é um coletivo que faz sempre a várias mãos. Então, a gente tem multiplicidade urbana, Rede Nossa São Paulo, os amigos do IDEC, tem engenheiros, urbanistas, ativistas e gente de outras ativismo que vão fazendo esse caldeirão de informações sobre mobilidade urbana. Então, eu queria só explicar um pouquinho, só para quem talvez não seja tão acostumada com os números, né? Então, se a gente tirar uma foto de São Paulo, que quem faz a pesquisa é o metrô de São Paulo, se fosse tirado uma foto em 2017, né, a gente considera São Paulo uma região metropolitana com 21 milhões de pessoas, né, que se atravessa aqui, tem Osasco, você atravessa depois, você vai para Poá, Salesópolis, todo o ABC, a gente é uma grande região metropolitana. E não adianta você querer atravessar a rua e achar que terminou a fase 1 de a outra cidade é a fase 2. Nós somos um grande caldeirão, né? Então, 21 milhões de pessoas, e a frota particular, em torno, são 22%, tipo 4,5 milhões de veículos que a gente tem nessa grande região metropolitana. Então, se você pensar também, e outra coisa que também foi feito na pesquisa, por que você sai de casa, né? Qual o motivo? E em 2017 tinham 6 motivos, né? O primeiro é trabalho, 44% sai para trabalhar, 34% é por questões de educação, 4% saúde, mais 4% lazer, 4,5% para fazer compra e 8% para fazer outros assuntos, ir no cartório, resolver as coisinhas do nosso dia a dia, que geralmente são muitas mulheres que fazem esses assuntos do dia a dia, né? Que tem todo esse deslocamento. E, na média, as pessoas saem 2 vezes por dia, vai e volta. E talvez um dos números mais que chama muita atenção, a gente vê carro, e a mobilidade do carro é responsável por 30% das pessoas se locomovem por transporte individual motorizado, que pode ser... não adianta falar, eu vendi meu carro e ando com aplicativo, continua sendo transporte individual motorizado. Então, é moto, carro, aplicativo, táxi. Isso é 30%. 36% é transporte coletivo, que é ônibus e metrô, porque isso é região metropolitana, e mais uns 32% é transporte a pé e um pouquinho da parte da bike. Se você contar, dá 30% carro e 70% é a grande parte da população que se locomove na cidade, né? E vindo com essa parte de sempre cuidar, o que você está fazendo nesse ativismo? Tem que cuidar das pessoas. Quando você cuida das pessoas, né, as pessoas têm que ir e voltar para casa vivas, e a gente tem um número que é chocante, né? Que em São Paulo todo dia morre um pedestre, né? Então, o ano passado de vítimas fatais só na cidade de São Paulo foram 874 pessoas que morreram, e 381 foram os pedestres.
Então, e assim, a pessoa está com saúde, a pessoa está tudo certo, sai e morre, né? Então, assim, não é normal isso. Tá? Não é a pessoa que... isso é só de mortes, fora toda a parte dos que são acidentados e hospitalizados, né? E o segundo grande número são dos motociclistas. Então, assim, os números de mortes na cidade, assim, são altos, né? Então, assim, não dá para você resolver arrumar a cidade e você não pensar em cuidar das pessoas. Você tem que diminuir o número de vítimas fatais. E uma coisa que também eu vou trazer da permacultura, né? Assim, você nunca pode ter uma solução para um problema, né? Se você precisa de energia, você precisa ter duas formas de energia, né? Então, assim, você não pode depender só de um aviso, motorista, respeite a faixa de pedestre. Não adianta. Você também as pessoas têm que se conscientizar, mas também cabe toda a nossa engenharia de tráfego, as geometrias, os arquitetos, fazerem uma geometria na rua que possa ser em pontos de segurança para os pedestres e para evitar qualquer tipo de colisão, batida, né? Tem que ter o campo de visão, tem que estar bom, a iluminação tem que estar boa, tem que diminuir a velocidade. Por quê? O principal objetivo, né, é que as pessoas saiam e voltem para casa, né, com dignidade e vivas. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre outra coisa que eu acho que é importante, né, transporte público, né, o transporte faz parte da Constituição, artigo 6, é um direito social, todo mundo tem o direito de ter transporte na sua cidade. E daí, quando começou a pandemia, que nem você comentou, Raquel, né, a cidade tinha, só para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo é responsável por todas as vias, as ruas, e pelo transporte coletivo de ônibus. A parte de metrô é governo do estado, né? Então, dentro do transporte coletivo, né, de ônibus, São Paulo, em março, tinha 1.344 linhas de ônibus, com uma frota de quase 2.800 veículos, e 9 milhões de passageiros por dia. Isso é a fotografia de março. Em abril, isso foi a secretaria que passou essa semana para a gente. Em abril, a secretaria ficou com 75% das linhas, baixou a frota para 65%, e só porque tinha um pouco menos de passageiros. Só que, assim, se você pensar mais, cadê? E as pessoas, né? Então, você não tem que ficar pensando no lucro das viações e coisa, você tem que pensar nas pessoas, né? E quando veio a pandemia, também a gente teve uma orientação da Organização Mundial da Saúde, do governo do estado, que é assim, primeiro a gente tem que proteger a vida das pessoas, a gente tem que aumentar o distanciamento físico entre as pessoas, né? E se as pessoas de atividades essenciais precisarem sair, elas têm que sair com segurança, com dignidade e também assim uma mobilidade mais eficiente, né? Então prioriza compra online, faz delivery, né, para objetos e coisas mais. E quando vem isso daí, eu acho que escancara a desigualdade que a gente tem na nossa cidade, né? Que nem você comentou. A lotação do transporte público já era super lotado. Isso com 100% já era super lotado. Diminuiu, mas continuou lotado. Acho que todo dia eu escutava, na periferia está lotado, continua lotado, o último trecho continua lotado. Daí volta também o assunto sobre higienização precária. Daí que vai falar, agora a gente passa pano. Então, assim, não fazia isso, né? Então, assim, você vê a higienização precária. Daí vem também com esse negócio, você tem que andar com tanto distanciamento, né? Você vê, saiu o número do Instituto, do WRI, Instituto Cordial, as calçadas, 71% das calçadas não dá o distanciamento, né? E outra coisa que saiu também, eu acho que assim que escancarou foi assim a moradia, né? A desigualdade da moradia, a insalubridade da moradia, o distanciamento e o número de baldeações que as pessoas, os profissionais de atividades essenciais fizeram e continuam fazendo, né? As distâncias. Então escancarou. Acho que foi a primeira vez que você começa a perguntar, né? Você entra na intimidade e pergunta quantas pessoas dormem no mesmo quarto. Então, você entra no negócio e, assim, são informações que
que mostra realmente a desigualdade da mobilidade dentro da cidade. E eu acho que assim, teve um outro ponto, né? Vou falar também de toda a vulnerabilidade socioeconômica que apareceu, né? Então, as pessoas em situação de rua, os informais, MEI, pequenos e médios, as famílias gerais, a classe média também são grande parte endividada, né? E tem uma certa culpa, vou falar, do governo federal. O recurso que eles disse que ia sair não chegou na ponta. As pessoas não, assim, para as pessoas fazerem um distanciamento ou ficarem em casa, assim, precisa ter comida. Sim, o auxílio emergencial não chegou, precisava de celular, precisava de internet, precisava de ir na Caixa, precisava ir na Receita Federal, quer dizer, não chegou, né? Ainda fez o engano de antecipar ajuda para quem já tinha renda do Cadastro Único, Bolsa Família e aposentados. São tudo gente que tem renda, né? E para as grandes empresas e não pediu nenhuma contrapartida das matrizes, né? E, assim, o Brasil, a gente tem um sistema financeiro assim, muito sofisticado, a gente tem um monte de fintech, todo mundo, você vai em qualquer rua, loja, todo mundo tem maquininha de cartão, né? E o governo fez só na Caixa e no Banco do Povo, né? Assim, cadê todos os outros participantes do mercado financeiro, né? Então, assim, para pedir empréstimo é uma atividade essencial, né? E também da outra ponta, muita gente saiu porque a atividade essencial é buscar comida, né? Então faltou comida e assim eu acho que tem que agradecer toda a rede de solidariedade. A gente vê a quantidade de grupos, todo mundo fazendo vaquinha, fazendo arrecadação, né? Mas tudo isso fez com que as pessoas ainda tivessem que sair e terem essa mobilidade. E daí eu falo a mesma coisa com você, né? O que o município fez, né? O município fez algumas bagunças que ninguém entendeu. Assim, você tem que cuidar das pessoas, né? Garantir o distanciamento, né? E fazer transporte com dignidade. Vai lá, cancela o primeiro rodízio, que é uma coisa que todo mundo já sabe fazer, e muda a bagunça de todo mundo, e isso resolve coisa só de 30% das pessoas que andam de carro. Os outros 70% não muda nada, né? Depois você investe. Ui? Quando a gente pensa nisso tudo, de como é que está a cidade e a mobilidade, para mim, eu não sei para as outras pessoas que estão ouvindo a gente, mas o mais difícil de entender a nossa passagem é cara. Uhum. As pessoas usam o transporte, não tem ociosidade, pelo contrário, ele é superlotado o sistema. Uhum. E a gente não consegue, assim, falta recurso. A nossa mobilidade, quando a gente pensa de mobilidade urbana, eu quero falar primeiro de transporte coletivo, que é o que mais apavora as pessoas. Muita gente gostaria de abrir mão do carro, porque o carro é caro, mas fala, eu não consigo entrar nesse transporte coletivo. Quem tem um filho, eu tenho um carro velho, e muito tempo eu tive esse mesmo carro velho, porque para eu andar com meus 2 filhos e fazer baldeação, aí tem que ir até o ponto, é longe, criança não anda, criança cansa, aí tem que carregar. Então, assim, especialmente para as mulheres, fica pesado, né? Você deixa de fazer muita coisa, abrir mão de muita coisa, porque o transporte público, ele é difícil, ele é lotado, ele não é amigável com deficientes, ele não é amigável com velhos, ele não é amigável com crianças, e ele é caro. E mesmo assim, a gente não tem uma rede boa. Eu queria primeiro entender isso. Quais são os nós financeiros do transporte público? Assim, por que a gente não pode ter um transporte público de melhor qualidade? Falta recursos, mas custa tão caro assim um ônibus. Como é que uma van consegue prestar um serviço, às vezes, de melhor qualidade, uma van privada, e um ônibus de linha de uma grande empresa que vive lotado, ele não consegue? Você consegue entender ou explicar isso para a gente? Raquel, assim, você tem assim, toda a razão assim, quando você fala na dificuldade das pessoas que têm a opção de sair do carro e ir para o transporte coletivo, né? É o que todo mundo quer, você te deixa o carro em casa e vamos usar todo mundo no transporte coletivo.
O que acontece é que, assim, por causa dos contratos aqui na Prefeitura de São Paulo, né? Então, os contratos, né? Tem algumas que é feito com várias viação, então você vê Viação Gato Preto, Santa Brígida, tem todas essas empresas concessionárias, conglomerados que venceram algumas licitações, e essas licitações têm uma parte de um custo que essas informações são fechadas para o grande público. Então, até então, o custo da passagem é meramente o valor da catraca, mais o valor que, assim, vou votar. Primeiro, quem paga hoje passagem, né? Então, assim, quem tem CLT ganha vale transportes, os empregadores pagam vale transportes, isso, sei lá, uns 30%, né? A outra parte, autônomos, dona de casa, autônomos, alguns estudantes da rede particular que pagam a passagem, são as donas de casa. A outra parte tem o benefício, né? Então, são as pessoas com deficiências, os idosos, os estudantes da rede pública, e a outra parte fica com a prefeitura faz o complemento. Então, o que acontece? O quanto custa o sistema, como é um valor que é fechado, a gente não sabe, então sempre é jogado um valor para a prefeitura completar. Então, quando aconteceu o ano passado, que a prefeitura falou, vou dar menos dinheiro para o transporte público, o que aconteceu? O transporte aumentou. E quem pagou essa conta? As donas de casa, os desempregados e tudo isso. Então, são pontas muito fracas. Então, tem um estudo, né, que é feito pelo IPEA, né, assim, existem formas de você mudar o custo da bilhetagem, né? Então, assim, não pode ser só a bilhetagem das pessoas que pagam, né? Então, você pode fazer várias coisas, assim, deixa eu só retomar. Você pode fazer algum tipo de imposto, você pode fazer alíquota do IPT, espera no município, assim, por que uma parte do IPTU não vai para o transporte? Na competência dos estados, por que alguma parte do IPVA não vai para o transporte público, né? Na parte federal, por que o pessoal tanto fala da CID, né, que é o imposto da gasolina, também não subsidia o transporte público? Há o Vale Federal, que também é um Vale Transporte, já em São Paulo já é usado, né? E também se fala assim, por que não tem publicidades nos pontos de ônibus? Por que não faz uma coisa melhor e as informações do custo do sistema sejam mais abertas e transparentes, né? Então, concordo com você, né? Não pode ser essa informação tão fechada para a secretaria e a gente não saber exatamente o que a gente está pagando. Então, pelo que eu vi, assim, praticamente 40% das pessoas que usam o transporte pagam diretamente por ele, é isso? Não, 60%. Uma parte. São os trabalhadores, alguém pagou essa passagem, e as donas de casa, desempregados, pessoas que estão fazendo questões particulares e autônomos. E aí, 1/3 disso é de pessoas que têm benefícios e não pagam, mas aí a prefeitura paga por elas. Isso. Na verdade, não fica na gratuidade. Isso vem dos subsídios. Dos cofres. Isso, né? E, assim, o importante, assim, para você melhorar, não é ficar questão, assim, quem que deve ter ou não gratuidade, assim, é todo mundo, o custo tem que ser menor para todo mundo, né? Então voltando só um pouco na pandemia, né? Assim, você vê que gastou 800 milhões para recapear a rua no meio da pandemia, sabe, né? Em vez de você colocar mais linha, não, a prefeitura diminuiu as linhas, reduziu as linhas noturnas, fez o que você falou, bloqueou as vias, né? Então, assim, não é para a prefeitura, na Secretaria de Mobilidade, ficar vendo quem que é essencial ou não, né? Tem que aumentar a forma das pessoas se locomoverem na cidade. Então, assim... Isso é muito sério, porque o acesso ao transporte é o que te possibilita o acesso a todos os outros direitos. Então, você não vai conseguir ter o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao trabalho, se você não tiver o transporte. No início da pandemia, quando houve essa redução de ônibus, isso me deixou muito chateada e preocupada, porque, assim, justamente as pessoas mais vulneráveis,
que eventualmente estavam tendo uma crise de saúde, um estado grave, aí vai buscar o transporte para poder chegar até o hospital. Primeiro, se tem menos linhas, as pessoas vão ficar esperando no ponto, né, super fragilizadas. Depois, essas coisas vêm mais cheias, essas pessoas que estão indo para o hospital vão conviver com os saudáveis e transmitir muito mais. Então, é tão sério falar de mobilidade urbana e mobilidade ativa, é saúde mesmo, é economia, é desenvolvimento. Assim, se você não tem isso, você não tem mais nada. Você barra o acesso à cidadania da pessoa na sua integridade. E quando o pessoal fala, né, que a gente precisa dar o distanciamento, né, então, assim, o que você vê? Algumas cidades que já estão fora, né, você vê o pessoal, quando você falou em saúde, né, então, assim, as pessoas estão priorizando a mobilidade, ir caminhando, ir de bicicleta, né, porque você consegue respeitar o distanciamento físico, as pessoas estão saindo dessa flexibilização, precisando fazer atividade física. Começa e fala assim, gente, a qualidade do ar melhorou. Né? Então, assim, a gente não pode voltar ao que era antes. Assim, a gente tem que realmente buscar, né, uma vida mais saudável aqui na cidade. E quando assim, a gente põe as pessoas para caminhar, então tem coisa assim que dá para fazer, né? A gente vai dar mais espaço para os pedestres, né? Então, assim, se a calçada é ruim, vamos liberar a via, libera uma parte da rua, a gente tira e já põe para as pessoas caminharem. Mas o pessoal pode falar, mas daí vai incentivar as pessoas a caminharem. Gente, as pessoas já estão caminhando, não precisa, só ver as fotos de ontem, de hoje, e também da semana retrasada, você já via muita gente que se flexibilizou por conta própria, né? Então, assim, as pessoas já estão andando, né? Então, assim, vamos liberar mais a rua para as pessoas caminharem. Outro ponto também tem, assim, as pessoas têm que estar em movimento, a pessoa não pode ficar parada, né? Então, assim, a gente pensa, os semáforos, né? Então, quando você vê a região da Paulista, do centro, fica aquela aglomeração, a gente vai diminuir o tempo de espera para as pessoas conseguirem andar, aquele pelotão que fica esperando, né? Todo mundo vai estar um pouco mais com distanciamento. Então, assim, os tempos semafóricos também tem que fazer. Gente, isso é ajuste de semáforo, você não tem que construir nenhuma ponte, você não tem que fazer licitação, é ajustar para evitar a aglomeração das pessoas, das crianças, de todo mundo, né? E outra coisa também que eu acho que toda essa parte de utilizar, você pensa na distância, né? Você também conseguiu ver as pessoas priorizando, né, compras no bairro. Você também entra em toda a discussão de quando começou as entregas, né? Por que as coisas vêm de aqui no Brasil? Por que insumo de remédio só vem da Índia? Né? Porque será que não tem mais nada aqui, não dá para fazer, não tem planta aqui no Brasil que possa fazer algum tratamento, né? E a mesma coisa com comida, por que a comida tem que vir de tão longe, que vai para o Ceasa, que vai para o supermercado, que vai para a gente? Hoje a gente começa a ver, então manda o produtor, né? Vamos fazer uma ligação e entregar direto, né? E uma coisa que foi assim, chocante também, que a gente vê a precarização, né, dos entregadores de bicicleta, né, todos eles reclamando do valor da corrida, né, não tem um lugar de descanso, falta higiene, e algumas pessoas não têm noção, né, manda trazer algumas coisas super pesadas, né, então, assim, é uma coisa, assim, a gente tem que estar muito atento. E também, quando começou, logo no começo, a velocidade dos carros estava muito. Né? Então, assim, as pessoas, a gente não cabe à secretaria ou a mobilidade ficar dizendo quem é essencial ou não. A pessoa, quando acha que é essencial, a pessoa vai sair. Você vê adolescente, quer ir para um lugar, ele vai com ônibus, a pé, de bicicleta. Adolescente faz isso. Dona de casa também, quando precisa, vai mesmo. Né? Então, assim, abrir o comércio, a gente tem uma demanda assim, de 3 meses das pessoas sem comprar alguma coisa. Não cabe eu decidir se é essencial ou não. Às vezes a pessoa mudou de estar cozinhando em casa, está precisando de mantimento. Quantas vezes a gente viu gente precisando de fogão, panela, fogão industrial, né? Então, assim, a gente tem que dar opção, a cidade tem que dar opções
para as pessoas se locomoverem com dignidade. Mitch, esse aqui é um ano de eleição. E o tema mobilidade ativa, mobilidade urbana, mobilidade de bicicleta, mobilidade a pé, mobilidade de transporte coletivo, ele é essencialmente um tema municipal. Às vezes ele é um tema estadual, mas ele é essencialmente um tema municipal, esse transporte das pessoas físicas. Pensando no legado da pandemia, pensando em questões factíveis, né? A gente não consegue sair do mundo caótico para o mundo ideal num passo só, são micropassos, né? Micro-revoluções, como você disse no começo. E qual que você acha que deve ser a pauta que nós, eleitores, devemos ficar atentos no debate político desse ano? Seja na hora de decidir qual o prefeito votar, seja na hora de escolher um vereador, para a vida. O que a gente tem que estar atento aí para esse ano? Raquel, eu acredito que assim, as pessoas estão passando por uma pandemia, estão tendo muitas experiências e coisas que imaginam que nunca iriam fazer, estão fazendo. Então, assim, a mobilidade ativa, o caminhar e andar de bicicleta tem que entrar na pauta de mais uma forma do transporte na cidade, né? Então, assim, carro é para poucas, 30% das pessoas não cabe espaço, não tem espaço nas ruas, não dá para resolver. Então, você tem que colocar a mobilidade ativa, tem que estar. Cadê as ciclofaixas de lazer? Assim, graças a Deus assinou o contrato, assim, abre para todo mundo, é ciclofaixa, deixa as pessoas irem de bicicleta, deixa as pessoas irem caminhando, abre espaço, né? Tem que ter mais opções de mobilidade, né? Então tem que aumentar, né? Então não é assim, tá certo ou está errado, você tem que aumentar as formas de possibilidade de mobilidade. E também toda essa parte de saúde, né? Assim, não dá para ter ônibus só com diesel, né? Carro poluindo, né? Morrer de doenças respiratórias. Então, assim, você tem que olhar em algum candidato, né? Os que você conheça, que se preocupa com as pessoas, né? Não com o tipo de tecnologia, tem que preocupar com as pessoas, que vai garantir a saúde dela na mobilidade aqui na cidade, né? Então, a mobilidade ativa e segurança, né, para as crianças, para as mulheres. Assim, eu quero muito que tenha mulheres aí na prefeitura, nos cargos de vereadora, porque a gente precisa, assim, às vezes você vai num lugar, tem um monte de homens, né, assim, com o mesmo biotipo, né, tudo mesmo, só empresa, assim, não, tem que ter as mulheres lá, tem que ser mais misturado, mais heterogêneo as pessoas que estejam lá na Assembleia, na Câmara dos Vereadores. E um assunto vai puxando o outro, né? Porque não dá para falar de mobilidade ativa sem falar numa cidade mais arborizada, porque essa cidade de cimento é muito ruim, muito quente, muito perturbador você andar numa cidade que não tem nenhuma sombra, né? A gente tem que falar de equipamentos urbanos para descansar, para encontrar água, porque até eu acho que não falta vontade por parte dos paulistanos de fazer mais coisas ativamente, de fazer mais coisas até, mas a cidade é inóspita, né? A cidade desconvida a gente a andar pelos próprios pés. A gente pega, às vezes, um transporte para um trecho muito pequeno, mas porque ali não vai ter calçada, ali é um viaduto, ali é perigoso, ali é muito barulhento, é um túnel, e aí você acaba pegando transporte por um trecho que você faria tranquilamente a pé se ele fosse mais seguro e mais agradável. Não, com certeza. Eu acho que assim todos os ativistas, as ONGs, assim estão aí, tem uma galera de pessoas mão na massa para melhorar a nossa cidade. Eu acho que a gente não quer projetos mirabolantes, assim, é gente que está fazendo e tem muita gente, né? Eu fui que eu te falei, né, do Conselho de Mobilidade. Eu acho assim, quem quiser participar, a gente tem chama Mob Sampa, é uma página no Facebook, no Instagram, que você olha o que os conselheiros da cidade estão falando sobre mobilidade. Eu acho super interessante. Tem gente de táxi, tem gente
tem que ser diverso, a gente tem que dar mais opções assim de mobilidade, né? E a gente já conseguiu tirar da secretaria que você já só pensava em ônibus, a gente falou, não, é mobilidade com segurança de um ponto A com B, quando você sai do metrô, tem uma calçada, tem a rampa, tem um lugar que você possa tomar um lanche, sair, voltar iluminado, tem sombra, de manhã você anda de um lado da calçada porque não bate sol, outro lado você quer que bata sol, depois tem a árvore, a posição dos edifícios, a iluminação, então tudo isso vai fazendo uma cidade mais humana, que você queira sair com as crianças, com os idosos, e é uma coisa que todo mundo quer fazer agora, é sair e usar a cidade. É isso, Miti. Obrigada pela essa conversa. Como sempre, uma aula. Minha segunda aula com a Miti. Já tive a oportunidade de ouvi-la outras vezes e adoro. Então, Querida, um beijo grande. tá, Te agradeço. obrigada, Raquel, e conta com a gente, assim, com todos os ativistas aí da mobilidade. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.